À medida que você vai conhecendo a verdade de Deus na sua vida, que você vai chegando ao conhecimento dessa verdade, então você vai sendo de fato liberto. Por quê? Porque o pecado, ainda que agora nós estejamos salvos por Deus e libertos do poder do pecado, mas enquanto estávamos debaixo do pecado, o pecado distorceu a nossa identidade e comprometeu o nosso potencial em Deus. O pecado fragmentou muitas áreas da nossa personalidade, da nossa identidade, da nossa própria vida. Muitos de nós trazemos ainda alguns traumas, trazemos algumas dificuldades, ainda vivemos algumas lutas interiores nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, que muitas vezes estas coisas estão aí nos impedindo de viver o que Deus tem para nós, de caminharmos no propósito de Deus. Então veja, Deus nos salvou, mas agora Ele quer restaurar a nossa vida plenamente, Ele quer restaurar o nosso ser, e à medida que a gente vai sendo restaurado por Deus, que a gente vai sendo curado por Deus, que a gente vai sendo transformado por Deus, nós começamos aqui nessa terra a se tornar agentes de restauração, agentes de transformação, agentes de cura, agentes de bênção. Então veja, há dois aspectos da restauração. Primeiro, Deus quer restaurar as áreas da tua vida que foram afetadas, danificadas por causa da falta do conhecimento do Senhor, da falta do entendimento, do pecado, da rebelião, da desobediência a Deus. Todos nós estávamos aí, amém? Todos nós estávamos nessa condição, e isso tocou e afetou e distorceu a nossa vida. Porém agora chegamos à salvação, mas trazemos muita coisa ainda na nossa alma, trazemos ainda muitas coisas, muitas cargas pesadas do nosso passado, que estão comprometendo a nossa eficácia na forma como estamos vivendo a vida hoje. E Deus não quer isso. O que Deus deseja é que a vida abundante do Senhor possa se manifestar na minha vida, possa se manifestar na sua vida. Deixa eu te dizer isso de novo. O desejo de Deus é que você viva a cada dia esta vida abundante. Então Deus quer restaurar cada área da tua vida, cada área que foi prejudicada, cada área que foi danificada, cada área que está distorcida. Deus está fazendo uma obra de restauração, e quando você começa a viver essa restauração, Deus então começa a te usar de uma maneira poderosa aqui nessa terra. É aí quando você começa a liberar de fato o potencial que Deus colocou na tua vida para gerar um legado aqui nesta terra, um legado aqui nesta vida. Meus irmãos, eu estou te dizendo que esse é o desejo do coração de Deus para a tua vida. E veja, o Deus que opera em nós o querer é o mesmo Deus que opera em nós o realizar. Pleno conhecimento da verdade. Em João capítulo 16, quando Jesus estava falando com seus discípulos a respeito da vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo é chamado na Bíblia por Jesus de Espírito da verdade. E o Espírito da verdade que o Pai vai enviar, quando Ele vier, vos guiará em toda a verdade. Aleluias! Nos guiará, nos orientará, nos conduzirá para toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, aleluia! E Ele está na minha vida e na sua vida para nos guiar a toda a verdade, para que de fato nós possamos ser livres, verdadeiramente livres, para viver o sonho de Deus para nossas vidas. Tudo que Deus tem para nós e tudo que Deus tem para manifestar através de nós, aleluia. Fala comigo, Espírito da verdade. Isso está em João 16, versículo 13. Se você avançar um pouquinho em João capítulo 18, quando Jesus é levado diante de Pilatos, e ele está ali sendo indagado por Pilatos: você é o rei dos judeus? Ele disse: é você que fala, outros que falam por você. E no versículo 37, ele insta com Jesus dizendo: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perceba que o reino de Deus é um reino
da verdade. E o que Jesus veio fazer aqui nessa terra é trazer o testemunho da verdade. E todos aqueles que são da verdade, Ele está dizendo, ouvem a minha voz. Fala comigo, Espírito da verdade, Reino da verdade, porque o nosso Deus é o Deus de toda a verdade. Então fala comigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre, vos libertará, amém? Então se a verdade liberta, a mentira escraviza. E aí eu quero que você entenda isto, que o reino de Deus é o reino da verdade. Mas existe um reino que se opõe ao reino da verdade, ao reino de Deus. E nós sabemos que este reino é na Bíblia chamado de reino das trevas. Por que das trevas? Se o reino de Deus é o reino da luz, porque é o reino da verdade, o reino de Satanás é um reino da mentira. E é por isso que na Bíblia ele aparece como sedutor, como enganador. Lá em Apocalipse você vai ver sobre a questão da guerra de Gog e Magog, depois do Armagedon, aquela coisa toda, aí vem o milênio, depois do milênio que Satanás será solto, lembra disso? E ele vai sair para seduzir o que? As nações. Então o diabo é o sedutor das nações. Deixa eu te perguntar uma coisa, pare e reflita aqui comigo. Da onde vêm as ideias?